Oi, galerinha! Hoje nós vamos estudar um conteúdo que vai ser bem recorrente em toda a vida escolar de vocês. Equação do primeiro grau. Gente, esse conteúdo vocês não vão mais parar de ver, tá? Vamos ver o que diz o dicionário, né? Você colocar no Google, né, a palavra equação, apenas a palavra equação, é um substantivo feminino, né? O significado para a matemática é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Significado 2, redução de uma questão, um problema intrincado, a pontos simples e claros para facilitar a obtenção de uma solução. Então, são dois significados que nós vamos utilizar bastante, né? Primeiro, para reconhecer e depois para, a partir de um problema, né, da leitura de um problema, nós transformarmos esse problema em uma equação do primeiro grau, certo? Primeira coisa, exemplos de equações. É todas aquelas sentenças que vão ter uma letra. Esse é um exemplo de uma equação, né? Tem a incógnita x. Outro exemplo de equação, só que essa equação ela é do segundo grau. Se vocês prestarem atenção, tem um expoente 2 aqui, né? A equação com uma incógnita R. X menos y igual a 10. Outra equação. Essa já tem duas incógnitas, né? Então, se vocês pararem para perceber, eu posso utilizar qualquer letra. Posso utilizar a letra do meu nome? Posso. O que você quiser, a letra que você quiser. Essa tem duas incógnitas, como eu falei. Outra equação do primeiro grau, né? 4x igual a 12. É a incógnita. X é a incógnita da equação. Outra equaçãozinha, né? Aí depois a gente vai aprender a resolver. Vamos para a definição de uma equação do primeiro grau, tá? Equação do primeiro grau é toda equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, no qual a e b são números reais e a tem que ser igual a zero. Por quê? Né, gente? Vocês vão me perguntar, mas por quê? Professora, eu não entendi nada, não sei nem o que a senhora está falando aí. Gente, calma. Uma equação do primeiro grau é uma equação que sempre vai ser expressa nessa forma, né? Ax mais b igual a zero. Mas, professor, o que é esse A, o que é esse X, esse B? Eu não estou entendendo nada. Calma. Vamos entender a partir de agora. Quem é esse A? O A é o coeficiente, né, que vai depender do X. O X é a nossa incógnita. O X é o termo desconhecido. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço. Não conheço, não sei o nome, não sei de onde ela é. Ela é uma incógnita para mim, é um X, certo? Então, sempre que vocês pensarem em algo desconhecido, né, vocês vão lembrar do X. Então, o A sempre vai ser o número, né, que vai acompanhar o X. Por que que aqui ele tá uma letra? Porque, como eu sempre falo para vocês, a gente tem que generalizar, né? Então, o B é o coeficiente que independe do x. Tá vendo aqui que ele não tá perto do x, né? Ele tá sozinho. Então, ele é independente, ele não depende de ninguém. Então, o B é o termo independente. E o x, como eu falei para vocês, é o valor desconhecido ou a incógnita, né? E aí, eu já expliquei para vocês. E do outro lado, né, tem o zero. Do outro lado da equação sempre vão ficar os números, tá bom? E lembrando que esse A tem que ser diferente de zero. Por que que o A tem que ser diferente de zero? Porque aqui, gente, entre o A e o X, a gente tem uma multiplicação, né? Se o A for igual a zero, né? 0 vezes X vai dar zero. E aí vai sumir o meu X e não vai ser mais uma equação do primeiro grau. Então, por isso que o A, ele tem que ser diferente de zero, tá? Pode ser a partir de 1, tá bom?
Exemplos de equação do primeiro grau. 2x menos 5. Vocês estão lembrando, né, gente? Qual é a forma da equação do primeiro grau? Ax mais b igual a zero. Então, o número que tiver no lugar do a vai ser o a. O número que tiver no lugar do b vai ser o b, tá bom? Então, o que a gente pode tirar dessa equação aqui? Que o a é igual a 2 e o B é quem, gente? O B, ó, quem é que tá no lugar do B? É o 5. Só que o 5 tem um sinal, não tem não? Sinal de menos. Então, o B, ele vai ser menos 5, tá? 3x menos 4 igual a zero. Outra equação. Quem tá no lugar do A? O 3, né? Então, você vai colocar A igual a 3. Quem é o B, gente? O B é o 4, só que ele tá com sinal de menos. Então, o B vai ser igual a menos 4. Não é isso? E aí, eu vou ter uma outra equação aqui, ó. 2x sobre 3 mais 5. E é fração. Chegou em fração, eu não sei mais o que fazer. Calma, né, galera? Se o A é o que acompanha o X, nesse caso aqui, quem é que está acompanhando o X, gente? A fração, né? Então, o A vai ser justamente 2/3. Tem problema? Não, nenhum. Contanto que eles sejam números reais, né? Então, o A é igual a 2 sobre 3. E o B, professora, quem é? O B é o 5, né? Ou mais 5. B igual a 5. Por último, a gente tem uma quarta equação do primeiro grau, né? X mais 7 sobre 2. Ai, não tô vendo nenhum número perto do x. Quem é? Gente, quando não tem número, tá? Tá subentendido que aqui tem um 1. 1 vezes x é x, né? Então, o A, ele vai ser igual a 1, ok? E o B vai ser a fração, né? O B vai ser 7 sobre 2. E aí, é fácil? Muito fácil, né, gente? Identificar os termos de uma equação do primeiro grau. O A sempre vai ser o número que está perto do x e o B vai ser o número que não tem x, que ele é independente, não é isso? Observe essa equação, 3x mais 5 igual a 29. Gente, tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber, tá? Os números, né, os termos que estão antes da igualdade, eles são chamados de primeiro membro, tá? É o primeiro membro da equação. Isso vocês têm que gravar, tá bom? Porque vai ser muito importante quando a gente for resolver uma equação do primeiro grau. Aí a gente tem a igualdade e depois da igualdade, né, nós vamos ter o segundo membro da equação, tá bom? Então, guardem isso. Os termos que vêm antes da igualdade são o primeiro membro. Os termos depois é segundo membro, tá bom? Antes da igualdade, primeiro membro. Depois da igualdade, segundo membro, ok? Em uma equação, o expoente da incógnita indica o seu grau. Vê. Gente, ó, por que é a equação do primeiro grau? Porque o expoente é 1, né? X elevado a 1 é x. Ele está subtendido novamente, né? Então, x é a mesma coisa que x elevado a 1. E aí, por isso que a gente chama de equação do primeiro grau, né? E se tivesse um 2, vocês me perguntam, mas e se tivesse 2? Aí não seria uma equação do segundo grau. Por quê? Porque uma equação que tem o expoente 2, ela é uma equação do segundo grau.
E esse tipo de equação aqui, vocês só vão ver no próximo ano, no 9º ano, ok? Que tem outra. Essa equação é do primeiro ou é do segundo grau? Falou que é do segundo grau, acertou. Por quê? Aqui, ó, eu tenho o r, que está elevado a 1, mas eu tenho um r que está elevado ao quadrado, né? Está elevado a 2. Então, a gente conta a incógnita que tem o maior grau, o maior número, o maior expoente, ok? Então, por isso, essa equação é do segundo grau. Se fosse 3, gente, se fosse 3, né, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse assim, x ao cubo, ou r ao cubo, né, y ao cubo, seria uma equação do terceiro grau, tá? E aí, como eu falei, ó, nesse caso, considera-se o maior expoente da incógnita, ok? Geralmente, em uma equação, nós procuramos o valor de x, né? Que é o que vai transformar essa equação em uma sentença fechada e verdadeira. Exemplo, na equação 6x igual a 30, qual o valor de x? Gente, vocês vão me perguntar, né? Professor, eu não sei nem para onde é que vai. Olha só, eu falei para vocês quem é o A aqui. O A é o termo que acompanha o X. Então, o A é igual a 6. E eu disse que entre o A e o X tem uma multiplicação, né? Então, qual número que eu multiplico por 6 que dá 30? Né? Aí vocês vão pensar lá na tabuada do 6. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 30? O 5, né, gente? Então, quer dizer que o valor de x aqui vai ser 5, né? Aí, mas como você fez para descobrir isso? Aqui a gente usou a lógica. Mas tem uma outra forma de eu descobrir? Tem sim, claro. E aí a gente vai aprender numa próxima aula, tá ok? Hoje vocês só vão precisar saber o que é uma equação do primeiro grau e vocês vão me dizer, né, quem é o A, quem é o B, ok? Então, um cheiro. E aí, na parte 2 dessa aula, nós vamos aprender a calcular uma equação do primeiro grau.